Quando filosofamos sobre a morte, lembramos de Heidegger. A morte foi por ele designada como um existencial do ser aí, uma noção que acentua a união imanente entre a morte e a vida. A morte é o verdadeiro modo de ser do ser humano que ele assume juntamente com a sua existência. Então, o ser humano é um ser para a morte. Como um ser no mundo, lançado neste mundo, o ser aqui está entre a sua morte, sendo para a morte. O ser aqui morre de fato e morre continuamente, enquanto não cessar de existir. Então, segundo Heidegger, essa consciência desse seu morrer constantemente é acompanhada principalmente da angústia. Então veja, o ser para a morte é essencialmente angústia. Nela, o ser aí encontra-se perante o nada da impossibilidade possível de sua existência. Assim, a visão que no início parecia apresentar-se como possibilidade libertadora de explicação, como forma de interpretação e compreensão da existência mortal, revela-se como um círculo vicioso. O aí da existência autêntica, apesar de valorizar a presença do ser humano no mundo, se mostra como algo transitório, acidental e fugidio, em que o próprio nada se apresenta no seu poder de aniquilação. Em vista disso, o ser humano encontra-se perante uma decisão da qual não se pode esquivar. Apesar do nada e contra o nada, ele deve assumir sua vida em liberdade e com responsabilidade. O ser humano deve projetar-se em sua existência a fim de evitar a inautenticidade. Se recorda disso? E assim, de toda esta interpretação do sentido da morte, resulta enfim uma nova obrigação. Esta obrigação, porém, juntamente com a angústia, contém outra vez a semente da repressão e da fuga. Então, veja, a solução apresentada por Heidegger tentava integrar a ideia, ou melhor, a vivência da morte na vida do ser humano, mas não é uma solução adequada para uma visão atual da morte. Então, veja só, resumindo aqui as ideias de Heidegger, alargando o nosso horizonte nesse questionamento do sentido da morte. Para Martin Heidegger, a morte é igual um existencial do ser humano, ligação imanente entre a vida e a morte. O homem assume este modo de ser juntamente com a sua existência. Então,
Para ele, morrer é o verdadeiro modo de ser do homem. O homem nada mais é do que um ser para a morte. E a consciência desse morrer constante é acompanhada principalmente da angústia, porque sabe que vai morrer. Tem lógica, mas queremos mais, não é? Como diz Heidegger lá no seu livro O Ser e o Tempo, Sein and Zeit, como um ser no mundo, lançado neste mundo, o ser aqui está entregue à sua morte. Sendo para a morte, o ser aqui morre de fato e morre continuamente, enquanto não cessar de existir. O ser para a morte é essencialmente angústia. Isso tudo, então, nós vemos que a única solução é assumir a sua existência junto com a angústia. Como se vivêssemos uma depressão constante. Esta angústia é a angústia do homem perante o nada. Então, o que a gente conclui com Heidegger? A solução apresentada por Heidegger não resolve o problema do medo da morte. Na verdade, a gente entra num ciclo vicioso quanto à morte. Ainda há medo da morte porque se sabe que vai morrer, que é o único destino do ser humano. Isso tudo é vivido com angústia. Que o bom Deus nos ilumine para que possamos compreender qual é o sentido da morte.